Então nessa aula a gente vai estar salvando aqui os dados do estado. Eu vou selecionar aqui o primeiro controle aqui, já vou vir na propriedade tag e já vou definir aqui, ó, vou colocar nome do estado, que aí vai aparecer o campo nome do estado, é obrigatório. E aqui na sigla eu vou colocar sigla mesmo. Esse panel que engloba todos os controles, eu vou pressionar aqui F4. O nome dele aqui é panel 2, eu vou colocar panel estado, só para ficar mais fácil da gente fazer a configuração. No botão salvar agora, eu vou dar 2 cliques e vou fazer aqui a validação do campos vazios. Vou pegar a classe geral, chamar a função valida campos e aqui eu tenho que passar o painel, que seria o panel estado, e tenho que passar o error provider 1. Na hora que a gente copiou todos os dados lá do login, todos os controles do login, então ele trouxe junto esse controle aqui, ó, o error provider 1, é esse controle que nós vamos usar. Então, se o validar campos for igual a verdadeiro, então eu vou escrever return. Não tendo nenhum problema, então a gente vai salvar. Nesse caso, eu não vou precisar capturar o ID para cá, certo? Assim que eu salvar, eu já quero limpar os dados e fazer a busca. Então, não vou precisar do ID. Então, eu posso simplesmente pegar aqui a minha procedure e escrever assim, ó, execute procedure, e aqui eu passo o nome da minha procedure. Então, vou fazer o seguinte, ó, aqui na procedure de estado, ó, eu vou clicar com o botão direito, escolher executar, e vou copiar só daqui para frente, ó, aonde tem o nome da procedure e cada um dos campos, ok? Copiei ali, aí eu colo aqui, ó. Então, vai ficar assim, execute procedure, estado, aqui vai ser o ID, como eu estou querendo salvar, eu vou colocar ele aqui, ó, nulo. Só que, nem sempre a gente vai estar fazendo o salvar, né? A gente vai ter o alterar também. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou criar aqui uma string, essa string eu vou chamar ela de ID e eu já vou dizer que o valor dela vai ser nulo. Aí, eu vou colocar assim, ó, se o controle txt ID do estado, se o texto dele se for diferente de vazio, então pegue a variável ID e jogue nela o valor do txt estado na propriedade ID. O que é que eu estou fazendo aqui? Já estou iniciando a variável igual a nulo. Depois, se tiver um ID lá no estado, então eu vou jogar esse ID na variável. Aqui agora, eu posso vir aqui, ó. Aqui, na verdade, a gente nem precisa disso aqui, não. Deixa eu só ver aqui no... Eu tenho a função lá no BD, que é o executar procedure. Deixa eu só selecionar ela aqui, pressionar F12, para ver se ela vai retornar, ó, ela vai retornar um string. Então, ela provavelmente ela vai retornar, tá vendo aqui, ó? Vai retornar o ID salvo. Então, aqui a gente não vai precisar disso daqui, não, ó. A gente pode apagar. Fazer o seguinte, então. Eu vou pegar aqui, ó, na função de executar procedure, eu vou passar o nome da procedure, depois os valores, eu vou criar uma variávelzinha chamada de v, e a mensagem. Então, eu vou colocar estado salvo, colocar estado, que eu acho que lá, se eu não me engano, ela vai mostrar estado salvo com sucesso ou estado alterado com sucesso. Então, aqui em cima, eu vou criar a minha variável, que vai ser, no caso, os meus valores. E aqui eu coloco o tamanho que essa minha variável vai ter. Então, eu vou ter o ID. Eu nem estou lembrado como que eu uso essa variável, essa função aqui. Deixa eu só vir aqui no banco de dados. Eu vou ter 1, 2, ó, o estado eu não vou colocar. Então, eu vou colocar aqui que eu vou ter 2 posições. Na verdade, aqui, deixa eu vir aqui pressionar F12 só para me dar uma relembrada. ID, tá. Eu vou ter que passar, então, 3 campos. Vou ter que passar 3 valores, sendo que o primeiro tem que ser o ID, ok? Então, ó, o V na posição 0 vai ser o txt ID na propriedade texto. Depois, o valor na segunda posição vai ser o estado. Então, ó, txt estado na propriedade texto. Depois, o valor na terceira posição
vai ser o txt sigla na propriedade texto. Dessa forma aqui. Então, para me executar a procedure, eu crio as variáveis, sempre o id tem que ser o primeiro, tá? Depois, cada um na mesma ordem que os parâmetros aqui da minha procedure, ó. Primeiro é o estado, depois é a sigla. Então, eu tenho que criar todos eles na mesma ordem aqui. Sempre o primeiro tem que ser o id, tá? Já fiz aqui o meu executar procedure. Se eu quiser o retorno lá no id, eu coloco assim, ó. Se eu não quiser, é só eu deixar dessa forma aqui. Então, vamos dar um Ctrl Shift S. O legal é a gente trazer o id para cá, ó. Porque aí a gente tem como saber se deu certo salvar e a gente limpa as informações depois, ok? Vamos então dar um Ctrl Shift S. Eu vou vir aqui no cadastro de pessoa também e já vou fazer o seguinte, ó. Nesse primeiro page aqui, nesse controle, ó, vou pressionar F4 e vou colocar aqui no texto dele um ID de uma pessoa que já exista lá, para eu não precisar ficar sempre cadastrando. Deixa eu fazer aqui um select na tabela pessoa, só para mim pegar um ID que exista. Pegar esse ID 1 mesmo, ó, pegar o ID 1, ok? Então, eu vou colocar ele aqui, o ID 1, e vou executar. Dessa forma, eu não vou precisar de ficar sempre cadastrando uma nova pessoa. Então, ó, tendo o ID 1 aqui, basta eu clicar aqui que ele já vai vir direto aqui para o endereço. Então, vou digitar aqui um estado, Espírito Santo, vou dar um Enter, ó, se eu desejo cadastrar sim, ele já vai vir aqui, ó, já vai vir aqui, na verdade ele não veio, né, ele teria que ter vindo aqui com o foco na sigla. Enfim, eu vou clicar com ele em branco, ó, o campo sigla é obrigatório, aí aqui eu vou digitar então que a sigla vai ser o ES. Vou clicar em salvar. Vamos ver aqui, eu acho que ele vai dar um erro. Ele deu aqui um erro, ó. Token Unknown nulo. Não está conseguindo achar esse nulo aqui. Então, vamos aqui no SQL. Ó, toda vez que der esse erro aqui, você vem aqui, deixa o mouse em cima da variável SQL. Aqui, ó, faltou o nome da procedure. Tá vendo aqui, ó? Só está escrito select id from, não tem o nome da procedure. Então, deixa eu só parar aqui. Talvez eu não chamei, eu não coloquei o nome dessa procedure aqui. Espera aí. Aqui, ó, faltou o nome da procedure. Então, é estado, underline, salvar. Vou dar um Ctrl Shift S, executar de novo para a gente testar. Então, já abri, já digitei aqui, vou dar um Enter, clicar em sim, colocar aqui a sigla, ES, e vou clicar em salvar. Então, ele deu, ó, estado, salvo com sucesso. E trouxe para mim aqui o ID. Vamos aqui na tabela estado, só para a gente ver se vai salvo, se vai fazer, se trouxe o registro certinho, ó. Eu vou colocar aqui select asterisco e aqui no lugar de pessoa eu vou colocar estado. F5, F4. Então tá aqui, ó, Espírito Santo e a sigla. Então agora, o próximo passo seria o seguinte, deixa eu fechar aqui. Quando a gente abrir o formulário, trazer os estados cadastrados para cá, ó. Porque aí com isso, a gente vai conseguir salvar lá na tabela a gente vai conseguir ter os dados do estado aqui para estar relacionando com o endereço, ok? Próxima aula, então, a gente vai estar fazendo isso.